Pessoas que não prosperam, elas estão na igreja há anos, fazem o protocolo direitinho, se é que existe um protocolo, frequentam os cultos, ouvem a palavra, servem em algum ministério, mas a vida delas não prospera, não rompem. Talvez até em algumas áreas elas avancem, mas outras elas ficam presas por anos. E elas não avançam, não prosperam, não saem daquele lugar. O que será que acontece? Vamos pensar um pouquinho sobre isso? Fica comigo aí. Bom dia! Tudo bem aí com você? Por aqui tudo ótimo, na graça do Senhor, prontos para mais um dia. Passou o carnaval, vamos trabalhar, vamos produzir. Que o Senhor abençoe a sua casa, a sua família, o seu dia, os seus projetos, seus filhos. Tudo que diz respeito a você seja abençoado, amém? Já quero pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações e deixar o seu like. Sempre que você faz isso, você nos ajuda a crescer e o YouTube entende que a gente tem um conteúdo relevante para a gente crescer junto. Eu conto com a sua ajuda. E compartilhe esse vídeo, um assunto interessante hoje para a gente discutir. Amém? Vamos prosseguir? O rei Davi, no Salmo 37, 25, ele diz assim: fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Davi está falando aqui de tempo de vida. O tempo que ele viveu, ele pode dizer que agora ele é velho, e aí ele fala algo sobre a experiência de vida dele. Fui moço e agora já sou velho. E eu posso dizer da mesma forma. Fui moço e agora já sou velho. Talvez não tão velho como quando Davi escreveu isso, mas preciso confessar que já vivi mais do que tenho para viver. E aí nessa jornada, nessa caminhada, a gente repara algumas coisas. E uma delas é, através da nossa vida cristã, do nosso tempo de igreja, a gente percebe pessoas que não avançam, elas ficam estagnadas por anos a fio em situações que fazem elas não prosperarem. Pessoas que até prosperam em algumas áreas, mas outras parece que elas não saem do lugar. Por anos a fio elas estão no mesmo patamar, estagnadas. Elas vão na igreja, elas frequentam o culto, elas ouvem a palavra, elas servem fielmente em algum ministério e a vida delas não avança. Por quê? Por que será que isso acontece? E aí, pensando um pouco nisso, eu chego a algumas conclusões e quero compartilhar algo com você, porque talvez você faça uma avaliação da sua vida e você se encontre nesse estado em algumas áreas da sua vida. Por exemplo, conheço homens que são empresários prósperos nas suas empresas, são bons negociantes, são muito bons naquilo que fazem, mas, por exemplo, a vida conjugal não destrava. Estão presos em momentos onde parece que a vida parou, estacionou. E a pergunta é, por quê? Por que isso acontece? E eu quero avançar com você nessa reflexão para que você faça uma análise da sua vida, se porventura tem áreas da sua vida onde você está estagnado, a vida não avança,
Você não conquista novos patamares em algumas áreas da sua vida. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios, no capítulo 2, tem um texto interessante lá e eu acho que tem a ver com o que a gente quer falar. 2 Coríntios, capítulo 2, 1 Coríntios, desculpe, 1 Coríntios, capítulo 2, do verso 12 ao 16, Paulo diz assim: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. E aí ele finaliza dizendo assim: pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Uau, que declaração! Paulo está descrevendo aqui uma plenitude espiritual que está disponível para todo aquele que entregou a sua vida para o Senhor e o reconheceu como Salvador. Porque ele dá dois tipos de homem aqui, dizendo que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, e o homem natural nada mais é do que aquele homem que ainda não recebeu o Espírito do Senhor no seu espírito. Ele é natural, ele só tem o Espírito dele. Mas Paulo também fala do homem espiritual, que julga todas as coisas e por ninguém é julgado. Ora, o homem espiritual é aquele que recebeu o Espírito de Deus por consequência da sua confissão de Jesus como Senhor, da sua salvação. E aí Paulo diz que nós, porém, temos a mente de Cristo. Quando você aceita o Senhor Jesus, confessando Ele como Senhor da sua vida, a Bíblia diz que você é nova criatura. E no pacote da salvação vem a mente de Cristo. Uau! Porque o Espírito Santo do Senhor vem habitar em nós, e nós temos a mente de Cristo. Ora, se nós temos a mente de Cristo, por que Paulo fala lá em Romanos 12, 1 e 2, que a nossa mente precisa ser transformada? Vamos ler esse texto? Romanos 12, verso 1, ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aquela que vai fazer você prosperar. Paulo está dizendo aqui que no pacote da salvação nós recebemos a mente de Cristo. Mas ao mesmo tempo Paulo está falando que nós precisamos de uma renovação da vossa mente. Então a minha mente precisa ser renovada, transformada, para que eu experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aqui a gente tem a chave da prosperidade. Nós recebemos sim a mente de Cristo, porém nós continuamos também com a mente do velho homem, que precisa ser transformada. Essas mentes, elas estão em conflitos. Eu recebi toda a plenitude,
na mente de Cristo, perdão, mas existe ainda a mente do velho homem, que vai continuar aqui, mas precisa ser transformada à medida que a mente de Cristo ganha espaço no meu homem, no meu ser interior. E pessoas não rompem porque a Bíblia diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir. O problema é que a nossa mente natural, a mente do homem, ela às vezes compra verdades que não são verdades. E ela levanta altares baseado nessas verdades que impedem da mente de Cristo tomar o controle nessa área da vida. Olha só o que diz lá em Provérbios, capítulo 23, olha que texto interessante para a gente pensar à luz disso que nós estamos tratando aqui. Provérbios 23, 7, diz assim do homem: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Uau! E é aí que moram muitas cadeias mentais. Como imagina em sua alma, assim ele é. A questão é que talvez você esteja presa em alguma mentira que você adquiriu como verdade, e essa mentira impede você de avançar, de prosperar e desfrutar das verdades que o Senhor tem para você. E às vezes essas mentiras, elas são muito sutis. Elas vêm até embaladas com forma de coisa espiritual, de ministério. Ah não, o Senhor tem isso para mim. Vejo muitas pessoas presas nisso. E por anos a fio, elas passam a vida dela em função disso que o Senhor tem para elas. Mas no final das contas, Ele não tem. Mas por elas acreditarem que tem, e é aí que está o engano da mentira, elas não rompem, porque elas não abrem mão de jeito nenhum disso que elas creem que o Senhor tem para elas. E nessa área elas não avançam, porque elas não se permitem pensar de forma diferente desse pacotinho que elas compraram, que chegou na vida delas como verdade, e elas não se dão ao direito de romper em uma nova verdade que o Senhor tem para elas. E como que a gente resolve isso? Pela transformação da nossa mente, que começa com o entendimento de que ela precisa ser transformada. Porque para ela ser transformada, você precisa permitir essa transformação. Porque ela não acontece por acaso, não é porque veio no pacote a mente de Cristo que a sua mente natural vai abrir mão facilmente. Não abre, não abre. Você precisa de uma verdade para dar luz nesse entendimento, para que você possa sair desse lugar. E isso muitas vezes é difícil, porque é um desafio muito grande romper com esse estado que ao mesmo tempo é de conforto, ele é aprisionante. Porque esse estado de aparente conforto, ele te prende num lugar que o Senhor não tem para você. Eu poderia aqui dar exemplos mais específicos do que eu estou falando, mas a minha oração é para que o Espírito Santo fale ao seu coração. Porque se eu der exemplos muito específicos, pessoas vão saber que eu estou falando delas, e não é o meu interesse aqui. O meu interesse é que elas realmente rompam com esse estado de prisão, de cadeia, que se encontram há anos. Sabe esse casamento que não avança? O Senhor tem mais para você, meu irmão, minha irmã. Ele tem vitória, Ele tem prosperidade.
e você comprou a verdade de que é assim mesmo. E na verdade não é verdade, é mentira, mas vem com cara de verdade, porque você olha toda a situação, todo o contexto e fala assim, não vamos mexer com isso, deixa como está. Só que o deixar como está significa você permanecer nesse estado de esterilidade nessa área da sua vida, porque você não rompe. E aí eu quero finalizar pensando um texto aqui que também de Paulo, em 2 aos Coríntios também, que está lá no capítulo 10. Para que você rompa, para que você prospere, você precisa ter esse entendimento e essa dedicação, esse desejo. 2 aos Coríntios capítulo 10, a partir do verso 3 diz assim, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, olha o que vem agora, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Sofisma é uma mentira que foi comprada e adotada na sua vida como verdade. E você vive baseado nessa mentira, acreditando que ela é verdade. Não, o Senhor tem isso para mim. E você não solta, você não abre a mão. E não permite que a mente de Cristo, que tem o novo para você, floresça, abra, expanda, domine a mente do homem. Anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Olha que texto fantástico. E levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, da mente de Cristo, estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Você quer prosperar? Você quer romper? Você quer conquistar novos territórios que o Senhor tem para você? Você precisa permitir que a mente de Cristo sobreponha a mente humana. Geralmente a mente humana está cauterizada de mentiras, mas a mente de Cristo tem para você avanço, conquistas, prosperidades, mas ela precisa dominar. E para ela dominar, você precisa decidir, se permitir e fazer o que esse texto aqui está falando. Como imagina em sua alma, assim ele é. Está na hora de você começar a pensar coisas diferentes a respeito de você. Ah, que coisas diferentes são essas? É o que a palavra de Deus diz a seu respeito. É permitir uma renovação da sua mente, para que você passe a pensar com a mente de Cristo e não com a mente do velho homem, que insiste em te deixar preso, presa em locais e áreas que o Senhor não tem para você. Pensa nisso, permita-se pensar além da caixa, além desse mundinho que você se colocou ou te colocaram, seja lá o que for, saia da caixa. Pense grande, pense com a mente de Cristo e prospere. Rompa na sua vida, seja em que área for. Permita o Senhor vir e trazer luz nessas áreas de escuridão na sua vida e prospere, porque Ele tem o melhor para você. Que Ele te abençoe.